A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Espero que todos estejam bem e preparados e animados para a escola dominical de hoje, neste primeiro trimestre de 2024. Estamos estudando acerca do corpo de Cristo. Chegamos na última lição, a lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. Relembrando os irmãos, nesse trimestre vimos sobre a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. E vamos, para isso, meditar no texto bíblico lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 1 a 4, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O poder de Deus na missão da igreja. Vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor que nos guie e nos oriente nesta oportunidade pelo seu Santo Espírito. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, orientação, para que a Tua palavra, misturada com a nossa fé, possa trazer frutos, Senhor, em nossa vida, em nosso testemunho, e nosso conhecimento das Tuas Santas Escrituras. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que vamos ver hoje é obra do Espírito Santo na missão da igreja. Nós vemos que esta doutrina é de fundamental importância para o entendimento da obra de Cristo aqui na Terra. Tudo é feito no poder do Espírito Santo. Jesus, ao ser batizado, ele teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Lá em Lucas 3, 21 e 22, diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, nós vemos que Jesus iniciou a sua missão ali na cidade de Jerusalém, sendo batizado no Rio de Jordão e tendo uma experiência com o Espírito Santo. E ali, já com mais de 30 anos de idade, ele vai pregar o Evangelho do Reino. Lá em Lucas 4, 18 e 19, vai nos mostrando o início da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz lá a palavra de Deus, o próprio Jesus falando: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração,
apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos a obra tremenda que Jesus iniciou, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, pregando a liberdade aos que estavam presos, cativos, nas mãos de Satanás, curando os cegos, tanto fisicamente como espiritualmente, libertando os oprimidos. Hoje temos muitas pessoas oprimidas que precisam da obra de Jesus. Se você está sofrendo alguma opressão, e o cristão pode sofrer opressão, não possessão, mas opressão pode, fique sabendo que o Espírito Santo de Deus, ele pode te libertar dessa opressão. E ele veio também, na obra do Espírito Santo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus curou um paralítico na dependência do Espírito Santo, lá em Lucas, capítulo 5 e 17. Nós vamos ler muito hoje o livro de Lucas e as referências em Atos dos Apóstolos. Todos os 2 livros foram escritos por Lucas, o médico, que não foi uma pessoa que presenciou a obra de Jesus, mas escreveu colhendo relatos dos apóstolos e discípulos do que acontecia naquela ocasião. Diz lá em Lucas 5,17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. O Espírito Santo estava com o Senhor Jesus para curar os enfermos, tanto fisicamente, espiritualmente. Volto sempre a enfatizar esse ponto. A obra do Senhor é poderosa tanto para curar aqueles que estão enfermos fisicamente, como para curar aqueles que estão enfermos espiritualmente. É uma experiência concreta na vida do crente, na vida da igreja. Jesus, ele orientou os discípulos, os discípulos estarem iniciando a obra do Senhor depois que Jesus foi assunto aos céus. Lá em Lucas 24 e 49, Jesus diz aos seus amados discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo, não comecem a obra na sua própria força. Esperem a orientação do Espírito Santo. Esperem que vocês sejam revestidos de poder para curar os enfermos, para pregar as boas novas da salvação. Pedro e os apóstolos testemunharam diante dos religiosos daquela época. Foram intimados no Sinédrio e eles ali responderam àquelas autoridades judaicas, Atos 5 e 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo
que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então você obedece ao Senhor, você recebeu o Espírito Santo. E também fala da experiência do batismo no Espírito Santo. Então o crente tem duas experiências com o Espírito Santo. No dia que aceita Jesus como Salvador, seus pecados são perdoados e ele se torna templo do Espírito Santo, vaso do Espírito Santo. Mas também ele pode ter uma segunda experiência com o Espírito Santo necessária para a missão da igreja, que é ser batizado no Espírito Santo com a evidência física de falar em novas línguas. Lá em Atos 11, 15 e 17, diz assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio, é Pedro dizendo. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, ali, quando Pedro vai à casa de Cornélio, um centurião romano, ele fica admirado, porque quando ele está pregando e aquelas almas estão se arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus como Salvador, eles também foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência física de falar em novas línguas. E quando Pedro vê aquilo, ele que tinha resistido a ir à casa de Cornélio, porque era um gentil, como chamavam os judeus os demais povos, ou seja, eles tinham preconceito de ter contato com as pessoas que não eram judias, mas ali quando ele viu que depois que ele pregou, orientado pelo Espírito Santo, que foi ali na casa de Cornélio e ouviu aqueles romanos, Cornélio e sua família, serem batizados no Espírito Santo, falando em novas línguas, ele ficou sobremaneira alegre, contente, vendo que a obra de Deus estava se realizando ali naquela casa também para os gentios. Lá em Atos 2 e 4 tem o início da igreja, quando estavam reunidos lá no cenáculo, e os apóstolos e discípulos foram batizados no Espírito Santo. Diz a palavra de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Lá em Atos 10, 44 a 46, diz assim: dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu sobre o Espírito Santo todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, e todos que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Porque os ouviam falar em línguas. Coisa tremenda. Lá em Atos 19, e 1 e 6 diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores,
chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então em que sois batizados. Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam evidências externas do batismo no Espírito Santo, falar em línguas e profetizar. Tinha um programa antigo na televisão, a escolinha do professor Raimundo, comandada pelo Chico Anísio, e tinha lá um aluno representado por Walter Dávila, e os irmãos mais antigos se lembram que era colocado alguma coisa e de repente ele se levantava e falava: há controvérsias, há controvérsias. Eu lembrei disso nesse estudo, porque nós pentecostais falamos no batismo no Espírito Santo com evidência externa de falar em línguas, mas há controvérsias, há controvérsias. Alguns irmãos em Cristo de outras igrejas não pentecostais, eles colocam dúvidas a respeito. Uma das dúvidas é que o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas foi só para aquele tempo dos apóstolos, no início da igreja. Hoje, depois daquela época, esse dom cessou e não é mais necessário nos tempos de hoje. Ora, nós não podemos pensar assim. Esse pensamento não é um pensamento certo, porque se colocarmos esta limitação, podemos colocar limitação para qualquer coisa que está escrita na Bíblia Sagrada. E em nenhum momento na Bíblia Sagrada está escrito que o falar em línguas era para aquele tempo. Se fosse assim, estaria dito: quando a obra da igreja se iniciou, ficou muito claro que era para os cristãos judeus pararem de sacrificar no templo. Ficou claro para os cristãos judeus que não era mais necessária a circuncisão. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, repreende principalmente a igreja da Galícia, dos Gálatas, e também o apóstolo Pedro, que estavam voltando ao judaísmo, mantendo algumas tradições do judaísmo dentro da igreja. E Paulo falou: não, isso aí acabou, não é para ter mais. Então, essa justificativa dos nossos irmãos não pentecostais não faz sentido na Bíblia Sagrada, porque senão estaria lá claro, a Bíblia é clara, deixaria claro que o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo seriam só para aquele tempo. Não são. Outros alegam que a igreja
é uma coisa psicológica, muita bagunça na igreja, baseado que algumas igrejas pentecostais realmente exageram. Não significa que este dom do Espírito Santo não é fundamental para a obra do crente, para a vida do crente, para a obra da igreja, para a missão da igreja. Nós não podemos, por causa do exagero de alguns, dizer que essa experiência não é da parte de Deus. Vou dar um exemplo um pouco fora de contexto, mas é importante. Você passa num bar e as pessoas estão lá bebendo, alegres, exageradas. Você pode até condenar, dizer que acerca da bebida, acerca da falta de controle daquelas pessoas. Mas uma coisa você não pode negar, aquelas pessoas estão ali, estão alegres. Então, na igreja, há muitos crentes que, ao falar em línguas, eles realmente se exageram na alegria. Mas isso não exclui o fato de que aquelas pessoas realmente estão sendo usadas por Deus e estão manifestando em línguas o batismo no Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes você é de uma igreja pentecostal, mas tem medo dessas coisas por parecer uma experiência psicológica. Não é. É realmente um revestimento de poder que vem do céu e você deve desejar isso e deve pedir a Deus que Deus te revista de poder e que você possa manifestar na sua vida espiritual o poder do Espírito Santo falando em novas línguas. Para nós terminarmos, voltando ao texto inicial da nossa lição, sobre o poder de Deus na missão da igreja, nós vemos que o texto que usamos está lá em Atos 13, de 1 a 4. Eu só vou ler de novo os 2 primeiros versículos para nós entendermos a importância do Espírito Santo na igreja. Na igreja que estava em Antioquia, diz o texto, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Sireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles ouviram a voz do Espírito Santo através de um vaso, através de um daqueles irmãos que estavam ali presentes. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E nós vemos que Barnabé e Saulo fizeram uma obra tremenda, levando a palavra de Deus por todo mundo então conhecido daquela época, no Império Romano, difundindo a palavra desses orientados pelo Espírito Santo. Tem muitas palavras que Paulo fala, olha, eu fui impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então nós vemos a obra tremenda do Espírito Santo na missão da igreja. Que Deus te abençoe, que você possa ser revestido de poder, que você possa se alegrar muito no Espírito Santo, possa falar novas línguas e que tua vida seja orientada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, terminando o nosso trimestre. Semana que vem começaremos um novo trimestre da Escola Dominical com um novo tema. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça,
da tua orientação, que o teu Espírito Santo esteja sempre presente na nossa vida, Senhor. Ajuda os teus servos, Senhor, a serem orientados pelo teu Espírito, Senhor. Envia, Senhor. Envia a orientação necessária para que os teus servos tomem decisões não conforme a orientação, às vezes, faltosa da nossa carne, mas na orientação do teu Santo Espírito. Reveste teus servos de poder. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.